Não é só quem ganha muito que consegue guardar dinheiro. A gente tende a acreditar que ganhar mais dinheiro vai resolver os nossos problemas, sendo que, na verdade, se a gente não cria o que é o principal, a gente vai acabar sempre gastando desenfreadamente e não vai ser resolvido esse problema. Sabe o que é o principal para quem realmente prospera financeiramente? Criar o hábito. O hábito é mais importante do que o salário. Se você sabe gerenciar muito bem o pouco, quando você ganhar muito, você também vai saber gerenciar bem. Se você ganha muito, se você é muito bom em gerar dinheiro, mas é péssima em gerir dinheiro, não importa o quanto você ganhe, não importa o quanto você aumente o seu salário, você vai continuar tendo dificuldade para crescer de patrimônio. Por isso que nesse vídeo eu quero trazer para você um pouco da experiência dos últimos 6 anos, ao longo de mais de 1.500 atendimentos de consultoria de investimentos e de planejamento financeiro, os 5 principais hábitos que eu percebi das pessoas que conseguem prosperar financeiramente e também comparar isso com as pessoas que têm dificuldade financeira e que estão ali estagnadas na sua construção de patrimônio, tá bom? Meu nome é Vitor, eu sou planejador financeiro, especialista em investimento certificado. Se você nunca me viu aqui no canal, seja bem-vindo. Nosso objetivo aqui é criar conteúdos e trazer temas para te ajudar a se relacionar melhor com o seu dinheiro e investir para os seus objetivos de vida, tá? Primeiro hábito aqui que eu acho que é importante a gente dizer é que as pessoas que têm sucesso financeiro, as pessoas que conseguem juntar dinheiro, elas têm comprometimento financeiro. É inegociável para essas pessoas não guardar dinheiro. Essas pessoas, quando elas não guardam dinheiro em um determinado mês ou outro, por alguma situação que muitas vezes não foi culpa delas, o planejamento da gente ele não é estático, ele sobe e desce em alguns momentos. Então pode ser que mesmo você, que pode estar assistindo esse vídeo, tenha uma excelente gestão financeira, num mês ou outro você pode derrapar ali por alguma questão sazonal. Essas pessoas elas ficam mal por isso. Elas ficam bravas, elas ficam tristes. Por quê? Porque para elas é inegociável não guardar, inegociável guardar dinheiro, né? Esse ato de guardar dinheiro para elas é muito importante, é muito sério. Não existe isso na cabeça delas de eu não vou poupar esse mês. E além disso, essas pessoas elas seguem um fluxo que a maioria das pessoas segue exatamente o oposto. Sabe qual que é? É muito comum a gente ver pessoas falarem que não conseguem segurar dinheiro no final do mês, que não sobra dinheiro no final do mês, e uma das respostas está na forma como o dinheiro entra e como o dinheiro sai. Você certamente já viu pessoas em que, ao receber o salário, elas vão pagar as contas delas, sejam contas fixas, variáveis, etc. E elas vão ver se vai sobrar algum dinheiro. Se sobrar, elas vão investir. Se não sobrar, elas vão ali ficar a ver navios, ou vão ficar no negativo ou no 0 a 0, mas elas não vão investir. Ou seja, a prioridade de investir sempre é a última. As pessoas que têm o comprometimento financeiro fazem exatamente o oposto, ou seja, ganham, separam um pouco de recurso financeiro e depois pensam em gastar. Como eu disse para você, é inegociável para essa pessoa juntar dinheiro, o ato de poupar. Por isso que ela coloca isso na frente aí de outros objetivos financeiros que ela tem. Aí você deve estar se perguntando, mas eu ganho pouco, isso não vai fazer diferença na minha vida. Aí é que está a questão. É muito mais importante para você preocupar com o hábito e não com o valor. Você se guardar R$ 50 por mês é muito melhor do que não guardar nada. Mas você deve estar pensando assim, pô, mas R$ 50 é pouco. Pode ser pouco, mas é melhor você ter o hábito de guardar o dinheiro do que tentar guardar uma quantia que não cabe no seu atual patamar de vida ou no seu hábito, na sua capacidade mental e você ficar frustrado por conta disso. Então, mais importante que o valor é o hábito, é criar consciência, é criar essa disciplina financeira para você poder construir esse patrimônio. E como é que você faz isso? De maneira muito simples. Ao invés de você determinar uma meta, ou seja, dizer que você vai guardar 20% do seu salário, 15%, e que aí, dependendo do quanto você ganha, pode ser inimaginável poupar essa quantia, você nunca poupou isso na sua vida, você vai definir um aporte que seja intervalado. Como assim? Você vai falar que você vai guardar entre R$ 100 e R$ 500 por mês. Por quê? Se você num mês guardar R$ 100 por algum motivo que você precisou gastar mais, fim de ano, alguma coisa do tipo, viagem, você não vai ficar mal por isso porque você realizou objetivos de vida e mesmo assim guardou dinheiro. Mas no outro mês em que você teve contas ali um pouco menores, situação de vida mais tranquila, você guardou 500. Então, colocar esse intervalo te coloca muito no eixo de sempre estar guardando dinheiro, de sempre estar fazendo, sempre estar executando. Além disso, acho que é muito importante você criar na sua cabeça caixinhas. O que são essas caixinhas? Existe um conceito que é chamado de contabilidade mental. Nós temos a tendência de dizer para nós mesmos que determinado gasto
foi relativo a algum tipo de objetivo. Exemplo, você ganhou ali um valor extra e você gastou esse valor extra com lazer, exemplo. Esse gasto com lazer, você automaticamente relacionou esse dinheiro do gasto como um dinheiro para lazer, como um dinheiro para o bem-estar. Então você automaticamente vai criando essas caixinhas, seja para gastos, né, ou para qualquer outro tipo de decisão que você tome. O ponto aqui é, cria essas caixinhas para poder investir também. Se você definiu aquele dinheiro como dinheiro do lazer, dinheiro da luxúria, dinheiro do compromisso, dinheiro do bem-estar, defina um determinado dinheiro da sua vida, né, do seu salário, da sua renda, como o dinheiro do longo prazo, o dinheiro do eu do futuro. Isso vai te fazer cada vez mais ter essa consciência e criar esse hábito. Fechado? Se esse vídeo está fazendo sentido para você, comenta aqui abaixo o que você está achando. Não deixa de se inscrever no canal e de curtir. É muito importante para a gente estar aqui construindo esse conteúdo para você e te ajudando a se relacionar melhor com o dinheiro. Mas vamos continuar aqui que a gente tem mais alguns hábitos para poder passar para você essa visão. O hábito número 2 diz muito sobre saber para onde o dinheiro vai. Quem tem esse hábito de juntar dinheiro rápido, quem tem essa experiência de juntar dinheiro rápido, tem uma noção de fazer exatamente o que precisa ser feito para o dinheiro aparecer. E esse é um dos motivos, é uma das explicações de que ganhar mais dinheiro não é o problema, não é a solução. Sabe por quê? Eu atendo pessoas que ganham muito, atendo pessoas que ganham pouco, enfim, atendo pessoas dos mais variados perfis. As pessoas que ganham muito, elas têm problemas da mesma forma que as pessoas que ganham pouco. O que pode ser diferente ali é a magnitude do problema. Mas não pense que ganhar mais, né, só ganhar mais, vai ser a solução dos seus problemas. Porque quando você ganha muito, você começa a ter um estilo de vida diferente, você começa a viver no automático, a gastar desenfreadamente porque você sabe que tem uma alta entrada financeira e você não define para onde o seu dinheiro vai. No final do mês você tem uma renda alta, você acabou gastando muito, não sobrou nada e você fica com a sensação de que realmente você está vivendo, né, trabalhando ali para poder pagar as contas e não para poder investir no seu eu do futuro. O dinheiro, pega essa visão, o dinheiro ele some nos detalhes. Esse dinheiro que você quer para o seu eu do futuro está sumindo nos detalhes. E quando eu digo que sumir nos detalhes, que o dinheiro está sumindo nos detalhes, eu não quero te dizer que você precisa ser organizado demais, você precisa fazer conta demais. Pode ser que até certo ponto você tem que ter um nível de organização sim. O que eu quero dizer é que você precisa parar de viver no automático. Quem ganha muito dinheiro vive no automático. É a história que eu te contei. O perfil, o padrão, a forma de pensar é exatamente a forma que eu te contei. A pessoa não se preocupa, ela vai gastando ali e no final do mês acaba que não sobra praticamente nada. Eu quero que você pare de viver no automático. Para quê? Para você começar a enxergar as coisas. Quando você começar a enxergar as coisas, você vai perceber que cada gasto que você fizer tem intenção, não foi um gasto ali impulsivo, um gasto rápido, e além disso você vai ter uma sensação de mais controle. Ter a sensação de controle da sua vida financeira, na minha opinião, é a melhor sensação que você pode ter na vida. Quem já teve essa sensação, com certeza vai concordar comigo. Quem está com a vida financeira bagunçada é porque não tem controle sobre o dinheiro. Acontece o oposto. O dinheiro é que controla essa pessoa. Então, entenda essa lógica sobre saber para onde o dinheiro vai, porque é muito importante para que você crie esse hábito de juntar dinheiro rápido. E como que você faz isso mais uma vez? Você vai escolher um método para você poder gerenciar suas finanças. Esse método pode ser uma planilha, pode ser escrever num papel, pode ser usar algum aplicativo financeiro, enfim, o que ficar melhor para você, desde que você não sinta desmotivado e continue utilizando o método por algum tempo. Após escolher esse método, você vai definir algumas datas, enfim, períodos em que você vai fazer essa análise para saber se o seu planejamento está indo de acordo com o que foi proposto, tá? Essa forma de analisar, eu vejo que ela parte de um ponto muito importante e simples que qualquer um consegue fazer, que é dividir os seus gastos em 3 frentes. Primeiro, você vai pegar dos gastos que você teve e vai definir quais deles foram essenciais. Você vai pegar dos gastos que você teve e definir quais deles foram planejados e quais deles foram impulsivos. Essencial é algo que faz parte da sua sobrevivência, determinados gastos. Planejado é aquele gasto que você já estava planejando há algum tempo, a compra de algum bem ou algo do tipo. E impulsivo é aquele gasto que você, muito provavelmente, depois de fazer ele, né, de executar esse gasto, você se arrependeu nos próximos minutos, semanas, dias. Então são gastos que não fazem sentido e que não agregam para você. E aí você vai começar a agir com base nisso, principalmente nos gastos impulsivos, para fazer com que eles sejam cortados mais rapidamente, às vezes um gasto recorrente impulsivo que você tem,
para você cortar isso o mais rapidamente, né? O mais rápido possível. Você vai agir com base nisso, beleza? Hábito número 3, muito importante também que você preste atenção, porque ele é um hábito formador de patrimônio e ele diz muito sobre mentalidade. O hábito número 3 fala sobre o seguinte: as pessoas que juntam dinheiro rápido, elas não gastam para aliviar a emoção. Isso é muito forte, sabe por quê? O maior inimigo da prosperidade é o estilo de vida. É o maior inimigo. À medida que você ganha mais, você sempre quer aumentar o seu estilo de vida na mesma magnitude. E isso é o que vai te paralisar, é o que vai te distanciar dos seus objetivos financeiros. A maioria das pessoas hoje, elas gastam, né? Ou porque elas estão cansadas, frustradas, ansiosas, ou porque principalmente essas pessoas querem se comparar com os outros. Isso é o mal do século XXI, o vilão do século XXI é a comparação com os outros, principalmente por questão de rede social. E isso acaba virando um ciclo. Você está ali cansado, angustiado, você quer comprar algo para se comparar com os outros, você acredita que aquilo ali vai fazer sentido para você, a felicidade momentânea bate de maneira muito rápida, esse prazer ele tem uma certa duração, mas é uma duração pequena, o arrependimento bate depois, o estresse aumenta e você decide fazer outras compras para poder solucionar esse problema, para poder justificar isso. Quem junta dinheiro rápido não gasta para aliviar a emoção. Quem junta dinheiro rápido gasta para poder trazer bem-estar e escolhe. Diz muito sobre o hábito 2. Sabe para onde o dinheiro vai exatamente. Beleza? Você tem que quebrar esse ciclo. Isso é fato. Para você ter essa capacidade de juntar dinheiro rápido, esse ciclo de sempre colocar o dinheiro na frente e gastar ele para poder justificar algo, isso tem que acabar. E eu gostaria que você pensasse em algumas alternativas, eu vou te falar 2 delas aqui, para você poder resolver esse problema, porque, como eu disse, é algo muito forte e que influencia de fato na sua construção de patrimônio. Você vai fazer o seguinte, você vai usar a regra da espera, que é a regra de 24 horas. Essa regra da espera é uma regra em que, se você esperar 24 horas para fazer determinada compra, se essa espera ela persistir, se essa vontade de comprar algo persistir, é porque muito provavelmente essa compra pode fazer sentido. Se essa espera, se essa vontade ela não persistir depois de 24 horas, é porque aquilo ali não faz sentido para você. Então, é uma regra bem interessante, simples e também muito básica. E a outra alternativa, outra estratégia que eu acho interessante você criar, é você começar a questionar você mesmo sobre o que é o imediatismo e o que é o propósito na sua vida, tá? Imediatismo é algo muito básico, é algo muito normal na vida das pessoas e quase que natural. A gente quase não para pensar no imediatismo porque ele de fato faz parte das nossas vidas. Enquanto o propósito, a palavra propósito é uma palavra que ela é mais chata, vamos dizer assim. A gente tem que pensar mais, a gente tem que raciocinar mais. E é por isso que a gente acaba prezando pelo imediatismo. O que eu quero é que você, de novo, comece a questionar sobre esses 2 conceitos, porque o imediatismo ele vai estar te distanciando, te paralisando, te blindando de decisões futuras, porque você só usa ele em detrimento de ter propósito na sua vida. Se você começar a ter propósito, começar a enxergar o longo prazo, você vai começar ali a tatear, a encaixar dentro da sua vida situações que muitas vezes vão te fazer juntar dinheiro mais rápido, porque você vai perceber que lá na frente a recompensa é muito maior quando você espera, quando você tem um propósito, se comparado ao imediatismo. Imediatismo é um prazer imediato, é dopamina no seu cérebro, é para resolver um problema imediato e que vai durar muito pouco, tá? Hábito número 4, não menos importante, estamos caminhando aqui na construção dessa tese para te falar os 5 hábitos das pessoas que conseguem juntar dinheiro rápido. E o hábito número 4 é cortar o que não gera valor real. Tem muito a ver com o hábito número 2, sobre saber para onde o dinheiro vai. As pessoas que têm esse sucesso, mais uma vez, elas não saem cortando tudo. Isso aqui é muito legal, sabe por quê? Eu gosto muito de usar uma analogia, a analogia do nutricionista. Eu sou prova viva disso, inclusive. Quando eu vou no nutricionista, por exemplo, as últimas vezes que eu fui, eu sempre tinha na minha cabeça que eu precisava fazer uma dieta super restritiva para conseguir atingir os meus objetivos. E fazer uma dieta restritiva significa para mim comer alimentos que eu não tenho costume, alimentos que eu não gosto, ou seja, meio que quase que se bater, né? Se privar de fato para poder conseguir atingir esse objetivo. Quando na prática isso não faz sentido nenhum, não funciona, não tem uma duração duradoura, vamos dizer assim, não motiva e não produz resultado. E quando a gente pensa sobre dinheiro, sobre planejamento, sobre finanças, é a mesma lógica. Sabe por quê?
Se você começar a cortar tudo que você vê na frente para ter um resultado muito forte e imediato, esse resultado tende a não se manter. Você vai tender a viver um estilo de vida que não é o seu, vai tender a ter uma qualidade de vida inferior, para você ter um capricho de resolver um problema que, de novo, não vai durar muito tempo e ele vai aparecer novamente. Então, a maioria das pessoas acha que tem que ser terapia de choque e eu discordo totalmente disso. Inclusive, é o hábito número 4. Eu vejo isso muito nas pessoas. Usar o seu dinheiro de maneira inteligente, desperdiçar, né, cortar aquilo que gera desperdício e investir de maneira inteligente, tá? O hábito número 5, para a gente caminhar aqui e você construir essa forma de pensar, diz muito sobre investir, como eu disse aqui, né? Dar um destino para o dinheiro. A pessoa que tem prosperidade, a pessoa que junta dinheiro rápido, tem todos esses 4 hábitos que a gente comentou aqui, mas tem um hábito número 5 que é muito importante, que é esse que eu falei para você, é dar um destino para o dinheiro. Tem muita gente, isso é bizarro que eu vou falar, tá? Tem muita gente que vê dinheiro na conta, parado, sobrou dinheiro ali na conta, e ela acaba gastando porque ela não sabe o que fazer com o dinheiro. É muito comum acontecer isso. Eu já ouvi frases exatamente como essas que eu estou dizendo aqui para você. A pessoa tem um dinheiro parado e não consegue guardar ele porque ela está gastando e não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, você precisa de um porquê, você precisa saber um pouquinho sobre investimentos, saber que existem produtos financeiros que lá na frente vão aumentar de valor e vão fazer com que você consiga realizar os seus sonhos, começando pela renda fixa, produtos conservadores, básicos, de liquidez diária, que são produtos que, caso você precise acessar em qualquer momento, você consiga acessar, e depois caminhando para outros produtos mais complexos, produtos de prazos mais longos, produtos de riscos mais altos. Mas você precisa dar um destino para o dinheiro, e esse destino tem que ser um produto financeiro para o seu eu do futuro, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, se agregou na sua vida financeira, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir esse vídeo, para a gente entender que realmente agregou na sua vida financeira e te ajudou a pensar de maneira diferente sobre dinheiro. Não é sobre o quanto ganha, não é só sobre o quanto ganha, na verdade. Nunca foi e nunca será. É sobre o que você faz com esse dinheiro, é sobre como você gasta esse dinheiro. Quem cria bons hábitos está mais preocupado em criar bons hábitos do que entender sobre finanças num primeiro momento. Acho que é importante a gente pensar que, independentemente da sua realidade, com muito ou com pouco, o hábito é a primeira porta de entrada para você ter prosperidade financeira. Então, disciplina, hábito são coisas que você deve criar já de antemão para você conseguir juntar dinheiro rápido. As finanças vão acontecendo ali ao longo do tempo, mas o hábito é o principal formador disso. Fechado? Vamos que vamos para os próximos vídeos e espero que você tenha curtido esse vídeo aqui para a gente poder construir esse processo juntos. Um abraço!